Boa tarde. Novamente estamos no estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E é importante também lembrarmos de que o estudo de hoje é o prosseguimento do estudo da semana anterior. Mas o objetivo, como nós sempre lembramos, é o estímulo à leitura de todo o livro. Mas caso você não tenha acompanhado o estudo anterior, eu sugiro acessar o nosso canal no YouTube ou da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Esse vídeo também de hoje, posteriormente, estará disponibilizado no canal. Vamos então fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, a mensagem que é uma passagem da carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Pronto. Tivemos um probleminha no slide, lembrando que o estudo de hoje é a consciência da gratidão. Nós estaremos concluindo esse tema nessa tarde. Então, a passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade, a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar a enxada do esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Então, vamos aqui fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. Então, Emmanuel nos esclarece um ponto muito importante, porque ele se dirige, sobretudo, a nós espíritas. Na verdade, é nessa diretriz que devemos refletir. E ele começa dizendo assim: raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. É porque, meus irmãos, de certa forma, o egoísmo está tão entrelaçado no nosso psiquismo, naquilo que nós temos estudado na série psicológica, chamado de sombra. Todo o material do nosso inconsciente passado, e que normalmente estivemos indo de encontro às leis divinas, causando diversos problemas e marcas que não se apagaram no nosso psiquismo. A superação, a transcendência desses aspectos negativos da nossa persona exige esforços duros, vontade firme. É necessário, como Emmanuel coloca, manobrar pesados instrumentos da vontade. É na construção e no fortalecimento dessa vontade que nós recebemos, através da revelação espírita, o entendimento da nossa verdadeira natureza, a realidade do mundo espiritual, e com isso vamos estabelecendo
um direcionamento positivo e eficaz para o nosso self, para o nosso eu profundo, facultando a partir daí a transcendência das sombras, a utilização do material psíquico anteriormente desequilibrado, desarmonizado por nossas vontades alheias às leis divinas e que agora começam a fomentar uma nova realidade para nós. Então, ainda prosseguindo, Emmanuel nos diz o seguinte: usar a enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Outra vez, uma expressão que tem tudo a ver com esse trabalho da vontade. Usar a enxada do esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração, no sentimento, nas emoções. Usar a enxada do esforço pessoal diz respeito a todo esse direcionamento que somos aqui chamados a trabalhar no autoconhecimento, na percepção da realidade espiritual, em parar de responsabilizarmos coisas, pessoas e circunstâncias pelas dificuldades íntimas que temos conosco mesmos. Então, parando com essas fugas e de tentar responsabilizar os outros por aquilo que nos diz respeito, que nós vamos, aí sim, conquistando terreno ao egoísmo. Vamos superando essas sombras do passado e vamos trabalhando cada vez mais na linha da caridade, da abnegação, da renúncia. Vamos então prosseguir com o nosso estudo dessa parte. Se alguém é dedicado ao bem na comunidade, é tido como dissimulador, porque essa seria a sua atitude, entre aspas, da sombra, entre chaves. Se alguém reparte alegria e constrói solidariedade, a inveja que se lhe encontra arquivada no inconsciente acha meios de denominá-lo como bajulador e pusilânime. Vamos entender aqui. Nós estamos dando prosseguimento a perceber nas sombras, no inconsciente que trazemos do nosso passado, presente e reencarnatório, as causas que levam a criatura humana não expressar espontaneamente gratidão pela vida, gratidão dentro dos moldes que nós estamos aqui trabalhando da psicologia de Joana de Ângeles. E o que é que ocorre quando há essa prevalência das sombras? Nós passamos a perceber nos outros, nas situações, aquilo que, na verdade, é o retrato do nosso inconsciente. É o retrato de certas questões que no nosso íntimo não foram resolvidas. E aí, voltando ao slide, quando vemos alguém fazendo o bem, em vez de nos sentirmos felizes, achamos que aquilo é uma atitude de dissimulação, de mentira. Quando vemos alguém vivenciando alegria, solidariedade, achamos de perceber nisso
que a inveja que se lhe encontra arquivada dentro de nós, percebe como sendo uma atitude para um bajulador, para um pusilânime, para alguém que é fraco de caráter, quando na verdade é alguém que vivencia a solidariedade. Então, nesse primeiro ponto é o seguinte: alheio à sua realidade espiritual, enxergando o mundo e as pessoas no prisma do materialismo, nós sempre estamos a identificar fora de nós mentira, desequilíbrio, dissimulação. A questão toda é que essa percepção rápida e espontânea em nós é, na verdade, reveladora de conteúdos psíquicos não resolvidos que trazemos do passado. Tudo quanto lhe constitui impedimento, mascara e transfere para os outros, assumindo postura crítica, impiedosa, buscando sempre desconsiderar os comportamentos louváveis do próximo, que lhe inspiram antipatia. Então é isso que vai acontecendo. É o prosseguimento do comentário anterior. A pessoa, por não ter ainda trabalhado em si mesma o autoconhecimento, o despertar da sua consciência profunda, a percepção da vida em termos espirituais, ela, por ausência dessas experiências, o que ocorre? Tudo quanto lhe constitui impedimento, mascara e transfere para os outros. A pessoa está passando por dificuldades pela ausência do exercício ideal da vontade e sai responsabilizando os outros porque não conseguiu. Ela mascara e transfere. Ela bloqueia as percepções próprias de perceber em si mesma a real fonte dos impedimentos, buscando sempre desconsiderar os comportamentos louváveis do próximo, que lhe inspiram antipatia. Então, meus amigos, toda vez que nos peguemos, com frequência, criticando e desconsiderando os esforços do bem, os comportamentos louváveis que os outros trazem, tenhamos cuidado. Podemos estar sendo vítima de nós mesmos, mascarando e impedindo de perceber as reais origens daquelas nossas atitudes. Assim age porque a sua é uma consciência adormecida, não habituada aos voos expressivos da fraternidade, da solidariedade, da compreensão, que somente se harmonizando com o grupo no qual vive é que poderá apresentá-la. Vejam só. Assim age porque a sua é uma consciência adormecida. É interessante aqui refletirmos. Quando nós estamos estabelecendo um compromisso de espiritualização, de perceber a realidade do mundo material, não apenas pelos sentidos físicos, mas pelo trabalho das percepções psíquicas que passamos a desenvolver através da nossa identificação com a espiritualidade. Quando passamos a entender
o funcionamento das leis divinas em nossa vida e na vida de todo o universo. O sentimento decorrente disso é de positividade, é de louvor, é de estar de bem com o mundo, com as pessoas, com a vida. Porque a causa original dos desconfortos e desequilíbrios emocionais, sentimentais que temos, foi resolvida dentro de nós, ou está sendo desenvolvida adequadamente. Mas para a grande maioria das pessoas, elas ainda vivem uma consciência adormecida. A dar voos expressivos, não à fraternidade, mas sim aos desequilíbrios que marcam o seu mundo de sombras, o seu inconsciente. E desse modo, não consegue, nem de longe, expressar a gratidão que estamos aqui procurando estudar e trabalhar em nós. Prossigamos. Autoconscientizando-se da sua estrutura emocional, mediante o discernimento do dever, o que significa amadurecer, conseguirá realizar o parto libertador do ego, dele retirando as suas mazelas. Então, na medida em que prosseguimos no trabalho do autoconhecimento, do despertamento da consciência profunda, vai se dando o que Joana aqui vai colocar, autoconscientizando-se da sua estrutura emocional, mediante o discernimento do dever, o que significa amadurecer, conseguirá realizar o parto libertador do ego, dele retirando as suas mazelas. As mazelas são as questões das sombras do nosso inconsciente. Na medida em que damos voz e vontade ao eu profundo, à percepção espiritual da vida, estaremos nesse trabalho de libertação, né? Do parto libertador, das máscaras do ego, dos desequilíbrios do psiquismo que trazemos, e podendo, a partir daí, exercer de uma forma profundamente felicitadora o sentimento da gratidão. Burilá-lo através da adoção de novas condutas que o aprimorem. Se refere aqui ao ego. Significa respeitá-lo ao tempo em que se liberta das fixações perversas em relação à atualidade. Então, é um trabalho de burilamento íntimo e, claro, do nosso ego, através da adoção de novas condutas que o aprimorem. À medida em que enriquecemos o nosso psiquismo de valores nobres, de virtudes, quando passamos a refletir sobre a humildade, a solidariedade, a vivência do bem de uma forma geral, nós passamos, naturalmente, as aberturas para novas condutas, novos comportamentos, que irão se aprimorando, irão se aperfeiçoando. Em relação ao ego, significa respeitá-lo, mas também libertar-se das fixações perversas que trazemos do nosso passado culposo, envolvido em sombras.
A sombra desempenha um papel fundamental na construção do ser, que o deve direcionar no rumo do self, portador da luz da razão e do sentimento profundo em decorrência da sua origem transpessoal, de essência divina. Então, quando aqui Joana coloca que a sombra desempenha um papel fundamental na construção do ser, é porque podemos comparar a sombra no nosso psiquismo ao terreno de adubo, de fertilizantes, que, se corretamente utilizado, fundamentará na construção do ser espiritual, que deve direcionar-se no rumo do self. Aí sim, portador da luz e da razão, do sentimento profundo, em decorrência de sua origem transpessoal de essência divina. De fato, na profundeza do nosso psiquismo, jaz as sementes provenientes do nosso Pai Criador. Essas sementes que constituem todas as potencialidades a serem desenvolvidas pelo nosso ser, o seu trabalho ascensional, passa a receber uma atenção valiosa a partir desse momento em que passamos a dar atenção ao espírito, aos valores que transcendem a matéria, que transcendem o corpo. E, desse modo, propiciar o desenvolvimento ideal para essas sementes que trazemos em nosso íntimo. O ingrato, diante do seu atraso emocional, reclama de tudo, desde os fatores climatéricos aos humanos, de relacionamentos, desde os orgânicos aos emocionais, sempre com a verruma, o gravame da acusação ou da autojustificação. Fogo, não é? Aqui nós somos remetidos a reflexões importantes. A predominância dos sentimentos e das emoções que temos ao longo do dia. Quando as nossas atitudes estão associadas à reclamação, associada a sempre encontrar falhas e erros nos outros, na vida. Aqui Joana faz um resumo que tem uma amplitude imensa. Desde os fatores climatéricos, reclama do clima, reclama dos relacionamentos, de problemas orgânicos, de tudo. E sempre encontra um gravame, um motivo para acusação ou autojustificação. Para explicar por que está passando por determinados sofrimentos. Nos níveis nobres da consciência do si e da cósmica, a gratidão auréola-se de júbilos. E os sentimentos não mais permanecem adstritos ao eu, ao meu, ampliando-se ao nós, a mim e você, a todos nós. Interessante essas
reflexões que Joana nos convida aqui. Quando trabalhamos suficientemente em nós, os níveis de consciência do si, da consciência cósmica, a gratidão é o prêmio, auréola-se de júbilos, e os sentimentos não mais permanecem adstritos ao personalismo, ao eu. É aquilo. Quando algumas vezes nos pegamos vivenciando certo nível de desprendimento, certo nível de abstração dos problemas, das dificuldades, e nos pegamos diante do amanhecer de um dia ensolarado, diante de uma noite cheia de estrelas, e nos percebemos enlevados pela beleza profunda que isso transmite, é esse nível de gratidão íntima que nos ocorre muitas vezes de forma rápida, pouco frequente, e que deveria, à luz do que nós estamos e estaremos estudando nesse livro, A Psicologia da Gratidão, para que esses estados estejam mais constantes, mais presentes no dia a dia, por nos sentirmos em paz conosco mesmos, com a vida, com as situações que o dia a dia nos apresenta. E sempre, no final aqui, quando Joana diz, não mais permanece a questão do eu, meu, e sim nós, todos nós. O sentimento de ecumenismo, de universalismo, passa a estar mais constante na nossa vida. A gratidão é a assinatura de Deus colocada à sua obra. Quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional. Que beleza, né? Como Joana aqui coloca para nós. A gratidão é a assinatura de Deus colocada à sua obra. E aqui nós podemos fazer mais algumas considerações. O que nos faz estabelecer hábitos de críticas, de achar que nós teríamos uma forma, uma maneira melhor de coordenar a vida em termos universais, mundiais, em que achamos que em determinados aspectos Deus não teria acertado. Isso só acontece, meus amigos, quando estamos desconectados do nosso eu profundo. Mas na medida em que estivermos trabalhando eficazmente essa viagem interior de autoconhecimento e de autodespertamento, vamos cada vez mais nos deslumbrarmos diante da perfeição da vida. Voltando aqui ainda o texto, quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional. Então é muito importante, claro, que a base, o alicerce desse trabalho do estabelecimento da gratidão profunda e espiritual em nós tem como pré-requisitos o conhecimento melhor possível que façamos das leis de Deus, da reencarnação, da realidade do mundo espiritual. Quanto mais ampliarmos o nosso entendimento de como as leis de Deus funcionam, mais as aberturas para o sentimento de elevação,
a liberação de conflitos, a vivência de uma saúde emocional muito positiva e constante em nós. A consciência responsável age sem camuflagem, diluindo a contaminação de todos os miasmas de que se faz portador o inconsciente coletivo, gerador de perturbações e instabilidade emocional. É isso os resultados maravilhosos do trabalho da consciência responsável, de despertarmos essa espiritualidade profunda em nós. Porque aí nós passamos a agir sem camuflagem, sem querer esconder pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos passam a trabalhar numa mesma linha de harmonia, diluindo-se a contaminação de todos os miasmas de que faz portador inconsciente, coletivo, gerador de perturbações e instabilidade emocional. Porque nós temos que lidar com dois aspectos de sombra, né? As sombras do nosso inconsciente pessoal e as sombras do inconsciente coletivo, resultado de todas as experiências em termos de mente que as criaturas humanas vivenciaram e que não se apagaram, de certo modo, interferem nas atitudes e nos comportamentos de todos nós. Mas isso é totalmente ressignificado quando a consciência responsável se amplia em nós e estabelece essa diluição, eliminação dos miasmas, das sombras. E concluindo, a paz de fora inicia-se no cerne de cada ser. Também assim é a gratidão, ao invés do anseio de recebê-la, torna-se-lhe o doador. Esse é o último tópico do nosso estudo nessa tarde. Então, vejamos bem e reflitamos. A paz de fora inicia-se no cerne de cada ser, dentro de nós, no nosso íntimo. É o resultado daquela frase de Jesus, né? A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a paz do Cristo, ela é exarada na medida em que o Cristo interno que nós trazemos ganha voz e ação em nossa maneira de pensar, sentir e agir. Também assim a gratidão. Ao invés do anseio de recebê-la de fora, torna-se-lhe o doador. A superação da percepção de necessitado, de carente, é totalmente transcendida essa necessidade, na medida em que abrimos as portas do nosso psiquismo para esse trabalho da plenitude na gratidão, que esse estudo vai aos poucos buscando estabelecer aberturas e reflexões profundas para cada um de nós. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse estudo dessa tarde. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo encontro. Uma boa tarde a todos.